Capítulo 3.7 Reagentes limitantes. O reagente que esgota primeiro em uma reação química limita a quantidade de produto que pode formar. Este reagente é denominado reagente limitante. Por exemplo, digamos que adicionamos um excesso de água para a reação que forma ácido fosfórico a partir da água e P4O10. A quantidade de H3PO4 que pode ser formada será determinada pela quantidade de P4O10, portanto, o P4O10 é o reagente limitante desta reação. Quando todo o P4O10 for consumido, a reação para e sobra a água que não reagiu. Uma analogia simples pode ajudar a esclarecer a ideia do reagente limitante. Para construir uma bicicleta, você precisa de um quadro e duas rodas, e alguns outros componentes que iremos ignorar. A seguinte equação descreve a produção de bicicletas a partir desses dois componentes. Vamos usar esta fórmula para bicicletas em um cálculo muito semelhante ao proposto para as reações químicas. Suponha que você esteja fazendo bicicletas para ganhar dinheiro para a faculdade. Se o seu depósito contém 7 quadros e 12 rodas, qual é o número máximo de bicicletas que você pode fazer? Para decidir quantas bicicletas você pode construir, precisa determinar qual dos seus componentes irá esgotar primeiro. Você pode fazer isso determinando primeiro o número máximo de bicicletas que cada componente lhe permita fazer. Qualquer que seja o componente que forme menos bicicletas, deve acabar primeiro e limitar a quantidade de produto que pode ser construída. A partir da fórmula para produzir uma bicicleta, você obtém os fatores de conversão necessários. Você tem quadros suficientes para 7 bicicletas, mas rodas suficientes para apenas 6, logo as rodas acabam primeiro. Mesmo se você tivesse 7.000 quadros, só poderiam ser feitas 6 bicicletas com suas 12 rodas. Portanto, as rodas são limitantes e os quadros estão em excesso. Agora vamos aplicar o que aprendemos com o exemplo da bicicleta a um cálculo que lida com uma reação química. O silício de grau eletrônico usado na indústria eletrônica é uma forma purificada de silício de grau metalúrgico, obtido pela reação de sílica, SiO2, com carbono na forma de coque a 2000 graus Celsius. Se 1000 mols de carbono são aquecidos com 550 mols de sílica, qual é o número máximo de mols de silício de grau metalúrgico, Si, que podem ser formados? Este exemplo é semelhante ao exemplo da bicicleta. Assim como precisamos de 2 vezes mais rodas do que quadros para construir bicicletas, para obter a reação completa do dióxido de silício e carbono, precisamos de 2 átomos, ou mols de átomos, de carbono para cada unidade, ou mol, de dióxido de silício. Na reação entre o carbono e o dióxido de silício, podemos assumir que um dos reagentes está em excesso e o outro é limitante, mas ainda não sabemos qual é qual. Como no exemplo das bicicletas, descobrimos o componente limitante, calculando o número máximo de bicicletas que poderíamos fazer a partir de cada componente. O componente que permitir o menor número de bicicletas foi o limitante e este número foi o número máximo de bicicletas possível de serem feitas. Para nossa reação entre carbono e dióxido de silício, podemos determinar qual reagente é o reagente limitante, calculando primeiro a quantidade máxima de silício que pode ser formado a partir de uma determinada quantidade de cada reagente. O reagente que forma o mínimo de produto acabará primeiro e limitará a quantidade de produto que pode se formar. Os coeficientes na equação balanceada fornecem os fatores de conversão entre mols de reagentes e mols de produtos. O carbono será consumido após a formação de 500 mols de silício, enquanto o dióxido de silício não seria consumido até que 550 mols de silício fossem formados, e como a quantidade de carbono produz menos silício, ele se esgota primeiro e limita a quantidade de produto que pode formar. Portanto, o carbono é o reagente limitante e a quantidade máxima de produto que pode ser formada é 500 mols de Si. Agora vamos trabalhar em um problema semelhante, mas que lida com massas de reagentes e produtos em vez de mols. Se 18,0 gramas de carbono são aquecidos com 35,2 gramas de sílica, qual é a massa máxima de silício de grau metalúrgico, Si, que pode ser formada?
Para este cálculo, seguimos um procedimento que é muito semelhante àquele para calcular os mols de silício que podem ser obtidos a partir da reação de 1000 mols de carbono e 550 mols de SiO2. Calculamos a quantidade de silício que pode ser feita a partir de 18 gramas de carbono e usando 35,20 gramas de SiO2. O reagente que formar menos produto é o reagente limitante e determina a quantidade máxima de produto que pode se formar. Esses dois cálculos são problemas de estequiometria de equações, já estudados anteriormente. Qualquer dúvida, volte no vídeo sobre estequiometria. Primeiro para o carbono. A quantidade de silício que formada é de 21,05 gramas. Agora vamos calcular para o SiO2. Considerando a relação de massas para 1 mol e a estequiometria da reação, pode ser formados 16,46 gramas de silício. O CO2 será consumido após a formação de 16,46 gramas de silício, enquanto o carbono seria suficiente para produzir 21,05 gramas de silício. Uma vez que o CO2 produz menos silício, ele se esgota primeiro e limita a quantidade de produto que pode se formar. Portanto, o dióxido de silício é o reagente limitante e a quantidade máxima de produto que pode formar é 16,46 gramas de silício. Um resumo para os problemas de reagentes limitantes. Primeiro, considere duas ou mais quantidades de reagentes em uma reação química, depois calcule a quantidade máxima de produto que cada reagente pode formar. Etapas gerais. 1. Faça cálculos separados da quantidade máxima de produto que pode formar a partir de cada reagente. 2. A resposta é o menor dos valores calculados na etapa acima e esta será a quantidade máxima de produto que pode ser formada a partir das quantidades de reagentes. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.